Bom dia. Vocês estão dormindo, não é possível. Bom dia, meus irmãos. Que a paz seja com todos, amém? Sempre falo para vocês que o clima está agradável, né? Todo mundo aí bem confortável nos seus lugares, mas estejam com os ouvidos atentos, amém? Abra comigo Hebreus capítulo 12. Vamos continuar na sequência de mensagens sobre o livro dos Hebreus. Semana passada encerramos o capítulo 11 e agora vamos iniciar o capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 ao 3. Amém? Diz assim o texto: Portanto, também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia ou nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso, de ignomia, e está assentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigue desanimando em vossa alma. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus, para que possamos ouvir a sua palavra. Senhor Deus e Pai, nessa manhã nós te agradecemos por nos conduzir até a sua casa para falar conosco. Obrigado ao Pai pela oração inicial, no qual nós fazemos todo o culto de coinonia. Obrigado a Deus pelo louvor cantado. Obrigado ao Pai por colocar fôlego de vida em nós, para que possamos louvar a Ti. Mas nesse momento, a Deus, nós pedimos que os nossos ouvidos estejam 100% atentos à Sua palavra. Nós, Pai, carecemos da Sua sabedoria, das Suas palavras. Reconhecemos, ó Deus, a nossa pequenez, a carência que temos de Ti. É por isso, ó Pai, que nessa manhã nós te pedimos, fale conosco, que estejamos com ouvidos atentos e o coração aberto para receber a Sua palavra. Que nada venha tirar a nossa atenção, meu Deus, nenhum problema externo, nada que venhamos deixar, ó Deus, que tire o nosso foco, nada daquilo que deixamos da porta para fora, venha mudar o nosso pensamento aqui dentro. Que o nosso propósito único é ouvir a Sua voz, aprender com o Senhor, entender da Sua palavra e para que possamos praticá-la. Graças nós te damos nessa manhã, que Teu Espírito nos ajude. Em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém. E graças a Deus. Amém. Pode sentar, por favor. Meus irmãos, quando você começa a ler a Escritura e vai observando algumas coisas e olhando toda a história bíblica, você vai perceber o cuidado que Deus tinha para com o seu povo. Como é citado nos capítulos anteriores sobre passagens do Antigo Testamento, você vai ver que Deus, com um cuidado excessivo do seu povo, e isso você vê na travessia, saindo do Egito para a terra de Canaã, como Deus cuidava do seu povo e orientava também o seu povo, entregando leis, como que Deus usou homens para poder trazer informações para o povo, para que eles pudessem continuar nessa diretriz muito grande. E você vai vendo que Josué, o próprio Moisés, Samuel, muitos homens trouxeram diversas instruções para o seu povo e para o povo de Deus acerca de muitas coisas. E o autor dos Hebreus tem um cuidado excessivo naquilo que ele vai falar, porque ele termina um capítulo trazendo uma ideia muito coesa, uma ideia também muito cronológica, porque como nós falamos semana passada, quando ele vai falar do capítulo 11, do versículo 30 em diante, ele faz um retrospecto e uma retrospectiva inteira do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Ele fala lá desde Adão até os mártires dos tempos mais atuais, e você percebe que ele tem um cuidado excessivo naquilo que ele vai falar. E quando ele começa o capítulo 12, você vai ver que ele já traz uma ideia de continuação e também de conclusão daquilo que ele trouxe no capítulo anterior. O versículo 1 do capítulo 12, você vai perceber como que são as palavras que o autor aos Hebreus vai utilizar para falar com esse povo judeu.
muito incrédulo, muito dividido, muito apegado a sincretismo, muito apegado à liturgia, a coisas, né, do Antigo Testamento, a figuras, analogias. E ele começa trazendo essa ideia muito pertinente. Versículo 1 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Você vai ver que também ele coloca, o texto coloca portanto, em outras Bíblias vai ter uma outra palavra, mas todas essas palavras trazem uma ideia de uma continuação do assunto, apontando para uma conclusão. Ele diz, portanto também nós. Ele primeiro utiliza outros homens, mas agora ele volta diretamente para os seus leitores, e falando também não somente daqueles que estão lendo, mas incluindo também ele mesmo. Ele deixa claro nós, todos nós, ninguém está isento da ideia que ele traz para o povo. E isso você tem que prestar atenção, que ele traz uma ideia total, igualitária, que todos estão inclusos. Ele deixa claro, visto que temos a nos rodear tão grande nuvem de testemunha. E você vai perceber que ele vai falar sobre, existem todo um cenário. Muitos pregadores falam da nuvem de testemunha como as pessoas aqui presentes, aqueles que nos observam, e o texto não fala sobre isso. O texto vai deixar claro que aqueles lá do passado, aqueles que estavam lá, aqueles que são citados no capítulo 11, no final desse versículo, são testemunhas daquilo que ele vai colocar adiante. Ele vai deixar claro que essa é a nuvem de testemunha. Quando ele fala de nuvem, ele vai falar de algo que está ali pairando, aquilo que está observando. Porém, quando você começa a ver o contexto que ele vai explicar sobre tudo isso, ele vai continuar dizendo, nós, visto que temos de rodear tão grande nuvem de testemunha, a nuvem de testemunha, ele vai falar para esses homens incrédulos, homens que não acreditavam em Cristo, não acreditavam naquilo que Jesus trazia, porque na mente desses leitores aqui, o Messias ainda viria do jeito que eles queriam. Porque quando você lê as passagens do Antigo Testamento sobre a promessa de como Deus enviaria o seu Filho, para aqueles que olham para a linhagem de Davi, achavam que o Cristo viria como um grande guerreiro, com um grande exército, fazendo coisas extraordinárias, e quando ele vem de maneira humilde, como ele vem de maneira sendo servo, como ele mesmo diz que não tem nem aonde reclinar a cabeça, não tem nada, montado no jumentinho, quebra essa ideia que os homens tinham. E ele traz, o autor aos Hebreus começa a trazer de volta a ideia primaz que Deus disse, como seria tudo isso. E ele vai falar claramente, olha só, a nuvem de testemunhas, as pessoas, aqueles que passaram por tudo isso e não desanimaram, aqueles que já foram falados lá no capítulo anterior, eles estão ao redor, mas como estão ao redor? Porque quando você lê o capítulo 9, no versículo 27, você vai perceber que o próprio autor dos Hebreus diz que se o sacrifício de Cristo é único, a morte para o homem também é única. Até porque você não viu ninguém que morreu e voltou. Você já viu pessoas que tiveram dentro de cirurgias, momento de ficar, 3, 4 minutos sem batimentos cardíacos, não é? Que é chamado pela ciência experiência quase morte. Você já viu esses tipos de coisas, mas alguém que morreu, 20 anos, voltar à vida? Isso é impossível. Então o autor dos Hebreus está deixando claro que o exemplo desses homens nos cercam. As dificuldades que eles passaram servem para nós de exemplos, porque não é como se fosse um espetáculo. As testemunhas não estão ali para nos aplaudir. As testemunhas estão ali para que seus feitos fossem exemplos para nós. Porque no versículos anteriores ele vai dizer, volte comigo no capítulo 11. Versículo de número 33. Diz assim, o que direi mais? Certamente me faltará tempo necessário para referir-me a respeito de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e dos profetas, os quais pelo meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, e fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga os exércitos estrangeiros,
mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados e não aceitando o seu resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens, os quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, e pelas covas, e pelos atos da terra. Esta é a nuvem de testemunhas que nos cercam. São situações, são coisas que esses homens passaram e fizeram, que nos vão fazer exemplo, deixando claro que tudo aquilo que eles passaram nos serve de exemplo, e ele serve de testemunhas, porque ele não serve de testemunha de maneira viva, mas é testemunha para Deus. E Deus, através da sua palavra, aponta para esses homens e diz: olha só, eles passaram por tudo isso, mas no fim foram vitoriosos. Eles suportaram toda essa aprovação, suportaram todas essas dificuldades, e no fim, eles conseguiram triunfar aonde? Em Deus. Porque quando você olha o exemplo que ele dá no versículo 23, ele fala de Moisés. Ele vai falar de Moisés, que também suportou dificuldade. Mais à frente ele vai continuar sobre o assunto de Moisés. Mas quando você olha no versículo 1, o assunto principal e o assunto chave do versículo é sobre a corrida. É sobre essa corrida, essa analogia que ele vai utilizar sobre essa corrida. Porque ele começa apresentando uma ideia inicial sobre quem é que está cercando, ou o testemunho que nos cerca, que é isso que ele fala no primeiro versículo, nas primeiras palavras. Mas depois ele vai continuar dizendo, Hebreus capítulo 12, versículo 1: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, ou de perto nos rodeia. Você vai perceber que ele deixa claro que assim como as testemunhas ou os seus feitos nos cercam, outra coisa também vai cercar o homem dentro dessa trajetória do cristianismo. Ouça-me. Outra coisa vai cercar o homem, que ele vai deixar claro que além das testemunhas, além dos feitos positivos que nos servem de exemplo, ele vai deixar claro que o embaraço de todo o peso do pecado. E aí é algo que nos chama a atenção, que o pecado causa peso na vida da pessoa. O peso do pecado, o peso do erro. Porque você vai entender porque ele vai falar de peso. Por que ele vai falar de testemunha? Por que ele vai falar do pecado ter o seu peso e de tão perto nos rodeia? Você lembra que a própria Bíblia vai dizer que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Então o pecado faz com que o homem fique aprisionado e comece a sentir pesado, porque a ideia que ele traz aqui é sobre corrida. Ele apresenta primeiro as testemunhas, ele apresenta a conclusão do capítulo anterior, mas depois ele vai falar sobre peso. Ele começa a apresentar uma ideia inicial do assunto que ele vai trazer de maneira subsequente. Ele vai falar sobre esse peso. Você já percebeu que quando você comete um erro e não se arrepende, o Espírito fica diariamente falando no seu coração e você se sente até mal por aquela atitude? E isso traz um peso. Aonde você enxerga esse peso? Quando você chega no culto, o louvor está acontecendo, você não ouve nada. O pastor está pregando, trazendo uma mensagem de Deus enérgica, mas você ouve como se estivesse escutando o carro que está anunciando a pamonha na esquina. Que você ouve aquilo que ele está falando, mas é mais alguma coisa. Ele está deixando claro que o pecado causa um peso na vida do homem. Mas que peso é esse que ele vai causar? Que ideia é essa que ele traz? Continuando. Versículo de número 1 ainda. O peso do pecado que tenazmente nos assedia, ou de perto nos rodeia, mas ele diz: corramos com perseverança a carreira
que está o quê? Proposta. Ele já apresentou a ideia, mas agora ele vai trazer o assunto principal do texto. Presta atenção. Ele vai falar sobre corrida. Só que quando você lê na Bíblia essa analogia sobre corrida, vitória, pódio, somente um homem utilizou. Porque não sei se você agora está ciente, estamos no período de quê? Das Olimpíadas, não é? Não estamos no período das Olimpíadas, lá de Paris? Que é o assunto do momento. A abertura da Olimpíada foi o assunto do momento, não é? Sobre lá a ceia, não é? Sobre o cavaleiro, não é? A analogia, tudo isso. Você viu isso aí? Você viu? O assunto do momento é a Olimpíada, mas a analogia que vai ser utilizada na corrida é algo que vai nos chamar a atenção, porque ele vai falar inicialmente sobre homens que perseveraram. Ele vai falar do peso que o homem enfrenta e também que eles enfrentaram, mas depois ele vai falar sobre trajetória, porque a corrida, que é esta caminhada cristã, é algo muito difícil. Porque se alguém me falar que ser cristão é fácil, me ensina. Me ensina. Porque realmente essa trajetória é muito difícil. E o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. 1 Coríntios capítulo 9. Abre aí, crente. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 9. Paulo vai falar sobre uma corrida também, assim como o autor dos Hebreus está falando. Versículo 25. Diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, ao quê? Como você vê na Olimpíada, o atleta se prepara durante muito tempo, não é? Há uma preparação durante anos, que as Olimpíadas acontecem, né? No mesmo período de uma Copa do Mundo. Os esportes levam tempo para acontecer. Para nós que gostamos de assistir, o ideal seria a Olimpíada fosse todos os anos, não é? Gostamos de assistir ali as competições, mas para os atletas não funcionam assim. Eles precisam de um tempo de preparação, um tempo de preparo, porque eles precisam se aperfeiçoar naquilo que eles fazem. Eles precisam treinar os seus movimentos. Eles precisam se aperfeiçoar naquilo que eles vão fazer, porque eles não podem chegar durante uma apresentação e fazer algo de qualquer maneira. Todo esporte, toda categoria precisa de uma preparação. Paulo está falando que esses homens correm para algo corruptível. Esses homens correm para algo que pode ser destruído. Mas ele no mesmo dia diz: nós não. Nós estamos correndo também, mas para aquilo que o homem não pode destruir. E aí entra no detalhe interessante, porque se estamos falando de corrida, não sei se você já correu alguma vez na sua vida, mas é fácil correr. Se eu te chamar agora para a gente correr daqui ao McDonald's, aqueles que têm preparo vão chegar lá muito bem, não vão? Mas os que não têm? E os que não têm? E os que são sedentários? E os que têm dor no joelho, no pé, na coluna? Como que vão chegar lá? Morrendo, não é? Você corre para atravessar a rua, já fica, não é? Você está passando na catraca ali, o ônibus já está chegando, abrindo a porta, e são poucos segundos, você já sai correndo, você entra na condução já com... Você olha do alto de um viaduto, vê o ônibus vindo lá embaixo, você sabe que vai demorar muito mais tempo para passar outro, o que você faz? Corre! Você não vai falar: não, deixa o ônibus passar, daqui a 40 minutos passa outro. Você sai correndo. Com que objetivo você sai correndo? Para chegar no ponto, conseguir fazer sinal para o ônibus, ele parar, para que você chegue em outro lugar. Paulo está deixando claro que os homens correm com o objetivo de alcançar coisas corruptíveis. Hoje se ensina na igreja a correr atrás de quê? Fala aí, crente, para você não dormir. O que não são ensinados a correr? Não, a gente tem que correr para alcançar as bênçãos do Senhor, não é? Corra para que você fique rico, corra para que você alcance. E Paulo está falando: a nossa corrida não é essa. Paulo está falando: a corrida não funciona assim, não é para isso que estamos correndo, não é para esse tipo de coroa que estamos correndo.
Porque no versículo anterior, 1 Coríntios capítulo 9, vamos ler o versículo 24. Não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um que? Correi de tal maneira que o alcanceis. Ele está dizendo, as corridas no mundo correm para alcançar o prêmio, mas lá no mundo só um vence. Quem está me ouvindo, diga amém. A corrida do mundo, a corrida para aquilo que é corruptível, só tem um, a vitória só tem um, só um ganha. Você já viu no pódio? Quando chega na linha de chegada, tem que tirar foto, porque um cabelo a mais é vitória, não é? Um pedacinho da orelha, um dedo. Você já viu em maratona, que eles vão correndo no final, bem na reta, eles se jogam para frente? Você nunca viu? Assiste depois, agora a Olimpíada vai te ensinar isso. Eles se jogam para frente, porque cada pedaço do corpo é importante para a vitória. E Paulo está falando, não, a nossa corrida não é assim. Você não corre para ser o primeiro, não. Porque quando você olha essa analogia que Paulo traz, e o autor dos Hebreus também vai falar de corrida, vai nos lembrar sobre competição, não é? Ou não? Você entraria numa corrida para chegar por último? E ficaria aquele sentimento, não, o importante é competir, não é? Você treinaria durante dias, acordando 4 horas da manhã, para correr. É fácil acordar cedo? Claro que não. Mas você treinaria durante 3 anos, para chegar no dia da maratona, falar assim, não, mas competi, né? Tá bom, pelo menos eu fui, ganhei aquela medalhinha de... Não. Quem entra numa corrida, entra para ganhar. Só que o autor dos Hebreus e também o apóstolo Paulo fala que é uma corrida. Se ganha a corrida andando? Sentado? Deitado? Olhando para cima? Como é que se ganha uma corrida? Focado, correndo. E o mais importante, você vai aprender nas Olimpíadas também, que para se ganhar uma corrida é necessário ritmo. Você não pode começar bem e lá na frente começar a desanimar. Porque a corrida, a trajetória não são 100 metros rasos, que você dá o gás e chega, não, é a maratona. E como é que se corre 42 quilômetros? Mantendo um ritmo, para que você possa guardar fôlego, para quando chegar lá no finalzinho, você conseguir dar um gás e chegar à linha de chegada. Paulo está deixando claro, que esse esporte, essa analogia, vai falar claramente como que é a vida cristã. Assim como numa corrida, há momentos que você está correndo mais, mas há momentos que você está correndo menos, não é? Há momentos que você está ali, mas o importante é manter o ritmo. O importante que ele está deixando claro é continuar correndo. Porque Paulo continua dizendo, versículo 26. Agora ele aponta para si. Assim, corro também eu. Não sei o quê. O que Paulo fala aí, gente? Acorda aí, crente. Paulo está falando, eu corro com objetivo. Eu não entrei na corrida para participar e ganhar uma camisa, sabe? Para dizer assim, participei. Não. A vida cristã tem um objetivo. Essa corrida aqui tem um objetivo. Você não vem na igreja, você não está na igreja, você não é igreja simplesmente por estar. Não, eu vou na igreja porque senão meu marido vai achar que eu sou ímpio. Eu estou na igreja porque senão o pastor vai reclamar e vai dizer que eu estou desviado. Não, eu vou na igreja porque meu pai está me obrigando. Não. Eu vou na igreja, sabe, que as pessoas ao meu redor possam me observar e ver que eu sou crente. Não. Paulo está deixando claro, eu não corro por correr. Eu não entrei nessa corrida por entrar. Eu entrei com um objetivo, com meta. Continuando. Assim luto, não como, deferindo golpes no ar. Ele usa o exemplo do boxe. Ele usa o exemplo do boxe. Ele não estou desferindo golpe no ar. Eu não estou aqui batendo, não. Eu estou correndo. Versículo 27. Mas empurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Paulo está dizendo, eu também estou correndo. Eu não estou mandando vocês correrem e estou sentado na minha. Eu não estou falando para vocês correrem e estou indo de moto na maratona. Você já viu que na maratona tem aqueles homens que estão observando se vai acontecer alguma coisa, que estão ali de moto?
Eles participaram da maratona, não participaram? Mas participaram como? Correndo? Fazendo esforço? 42 quilômetros para ele é fácil, sentado numa moto. Paulo está deixando claro, não é sentado numa moto, numa bicicleta, em algo elétrico, não, eu estou correndo com vocês também, porque se eu parar de correr, eu também sou desqualificado. Eu preciso estar nessa corrida de maneira com que eu corra e vocês também corram do meu lado. O autor aos Hebreus fala sobre a ideia da corrida, utiliza essa mesma analogia, porque ele vai falar que tudo é um problema na corrida. Volta lá, Hebreus capítulo 12. Versículo 1. Volte lá. Portanto, também nós, visto que temos rodeado tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamos de todo o peso do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele volta para o texto dizendo, olha só, na corrida, tudo pode se tornar um peso. Dá para correr de calça jeans? Até dá, por muito tempo. Com que roupa a gente usa para correr? Uma roupa que seja mais leve, não é? Uma roupa que seja mais confortável. E aí ele vai deixar claro, dentro dessa analogia, que tudo é importante. A roupa que se usa na corrida, a quantidade de água que se bebe, porque um atleta precisa ter descanso, precisa comer bem, não é? Você já viu um atleta que só come pizza? Como é que ele vai chegar no dia da maratona? Hein, crente? Comendo hambúrguer. Como é que chega no dia da maratona? X-tudo, cachorro quente. E será que ele vai aguentar correr? O que o autor dos Hebreus está deixando claro é que tudo é importante, porque o pecado causa peso, e se tiver peso, você não consegue correr. Se tiver peso, quando começar, você vai ficar para trás. Quando tiver peso, se tornará um grande problema, porque o calçado é importante, a comida é importante. Não tem como chegar numa maratona comendo qualquer coisa, como nós sempre falamos aqui, pastor Alex, irmão Leonardo. As pessoas estão comendo qualquer coisa e acham que vão aguentar essa corrida. Estão comendo qualquer besteira, comida gordurosa, e acham que vão conseguir aguentar a corrida. Só que vale a pena ressaltar que isso aqui não é uma competição entre si, mas todos correm para o mesmo objetivo. É como você está correndo e tu está desabando. Você não está correndo para chegar lá e dizer eu venci. Não. Estamos correndo juntos nessa caminhada. Mas você já viu em competições que teve pessoas que abriram mão do prêmio para ajudar outros que tropeçaram? Você já viu? Porque essa corrida aqui não é uma corrida atlética, mas é uma corrida que ele está dizendo dentro de uma constância, aonde se alguém caiu do lado, o nosso trabalho não é deixar a pessoa lá, não, tem que ganhar, o importante é vencer. Não. Porque Paulo disse, lá na corrida do mundo, você vence sozinho. Aqui não. Aqui não é assim. Aqui, se alguém caiu do lado, você pega pelo braço e ajuda ela a levantar e vamos embora, vamos continuar correndo. Porque o peso que o pecado vai causar vai fazer as pessoas pararem dessa trajetória. O peso, o embaraço que o pecado faz e como ele vai agir na vida do homem, vai trazer um peso muito grande. E aí há um incentivo para que nós estamos correndo. Versículo 1, parte B. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele está dizendo, não corre de qualquer jeito. Continua. Lembra de Josué, como nós citamos aqui? Josué é o homem que tem a incumbência de conduzir o povo até Canaã. Mas Josué sabia que Moisés já havia morrido. Josué viu durante 40 anos Moisés sofrendo. 40 anos vendo Moisés sendo, bombardeado pelas pessoas. E quando chega a vez de Josué, Josué fala, é difícil. Porque Deus vem várias vezes falar, esforça-te, tem de bom ânimo, vamos embora. Continua, eu sou contigo. A corrida, Josué, está acontecendo, vamos embora. Vamos continuar. Porque a corrida tem que ser perseverante. Não dá para começar a correr agora e parar.
Você não pode começar a correr hoje e parar amanhã, ainda que seja difícil. Porque você acha que é fácil manter o ritmo, 40 e tantos quilômetros? Claro que não. Os pés doem, causa fadiga, a respiração fica difícil, as pernas começam a pesar. Mas você já olhou aqueles competidores, os quenianos? É difícil para todo mundo, mas eles ficam ali focados, eles não olham nem para o lado. Eles continuam na corrida olhando para frente, porque se você olhar para cima, você tropeça. Se você olhar para baixo, você não enxerga nada ao redor. Eles olham somente para frente. A visão dos homens que estão na corrida está para frente. Eles olham somente o objetivo. Eles não estão olhando para aquilo que é difícil, para a dificuldade, para a luta, eles não estão olhando para nada. Eles estão olhando para frente, porque eles olham para aquilo que está proposto, que é a vitória. Eles olham somente para isso. Continuando. Versículo de número 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Você vai ver que ele traz toda a ideia, o que nos impede, as dificuldades, a trajetória, os exemplos, mas aqui no versículo 2 ele para de falar daquilo, do capítulo 11, e fala, tá bom, já que esses homens aí, para vocês, são exemplo, mas eles se espelharam em alguém, para chegar aonde eles chegaram, eles tiveram um exemplo, tiveram um parâmetro, eles tiveram alguém no qual eles se espelharam. Se o exemplo desses homens ainda não é o suficiente, vamos olhar para outro exemplo, vamos olhar para o exemplo máximo, porque assim como o corredor está olhando para a carreira que está proposta, para o objetivo no qual fez ele correr, agora vamos apontar para o exemplo máximo, para onde nós estamos olhando dentro dessa corrida, para onde nós estamos olhando, para que exemplo nós estamos olhando. E ele continua dizendo, olhando firmemente, não é um olhar de qualquer maneira, porque o olhando firmemente é um olhar fixo, é um olhar aonde nada tira a sua atenção, nada vai tirar o seu foco. Ele vai olhar, ele vai encerrar essa ideia que ele trouxe do capítulo 11 e do versículo 1 do capítulo 12, e vai apontar diretamente para Cristo. Ele vai falar sobre o autor, o líder, o pioneiro, porque a palavra autor era muito usada sobre líderes militares naquele tempo, sobre a liderança, sobre o homem que ia e se colocava como exemplo, aquele que se colocava à frente, aquele que ia trazendo a ideia que ele já havia falado nos capítulos anteriores, trazendo a mesma proposta que ele vinha falando, de uma maneira mais conclusiva, porque os homens que foram citados aqui, eles tiveram falhas e erros. Todos os homens que são citados, todos eles erraram. Mas agora ele vai falar sobre um exemplo perfeito. Ele vai falar sobre um exemplo de um homem que não sofreu o peso do pecado nessa trajetória. Um homem que não sofreu o peso. Um homem que não sofreu o embaraço do pecado. Um homem que não foi preso por nenhuma amarra de pecado. Ele traz um exemplo perfeito. Se os exemplos anteriores eram exemplos imperfeitos, como ele mesmo falou, agora ele traz o exemplo de Cristo, porque o próprio Jesus vai falar sobre a consumação. É por isso que ele coloca ele como consumador. João 19:30, lá no momento da cruz, Jesus olha e fala, está consumado. Como o próprio autor aos Hebreus disse, que ele é aquele que pagou o preço, ele é o homem que paga a dívida que é impagável. Ele traz tudo isso agora para Cristo. Ele pega todos os homens, tudo aquilo que os homens fizeram, e apontam para Cristo, porque ele sofreu escárnio, ele sofreu açoite, ele sofreu descrédito. Tudo que os homens sofreram era apenas uma sombra do que ele sofreria. Todo o martírio que os homens tiveram alcançado, tudo aquilo que os homens apanharam, sofreram por prol de Cristo e da causa, tudo isso aconteceu com ele. E ele cumpriu o plano do Pai fielmente, obedeceu numa esfera onde nenhum homem obedeceu, porque quando você olha para todos os homens da Bíblia, todos eles tiveram falhas e defeitos, todos eles tiveram alguma coisa que você apontasse e falasse, não, esse aí,
Olha Davi, homem segundo o coração de Deus. Olha Josafá, é um grande homem de Deus, mas se misturou com quem não prestava. Olha Elias, um grande exemplo, mas pediu a morte. Olha os outros homens, Paulo, o bem que eu quero fazer eu não faço. Olha Pedro, eu não conheço ele. Olha o Tadeu, não, mas peraí, esse aí não. Olha o Judas, todos os homens, todos os exemplos. Olha Isaías, homem de lábios impuros. Jefté, o homem que se escondeu porque os seus irmãos perseguiam. Gideão, covarde. Mas quando você olha para Cristo, você enxerga o oposto de todos aqueles homens. Você enxerga a diferença. Você enxerga tudo diferente nele. Ele se torna o exemplo máximo, a supremacia para a humanidade. Versículo 2: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, que está assentado à destra de Deus. Você olha que o autor dos Hebreus agora apresenta o exemplo máximo que é Cristo, apresenta alguém que consegue cumprir tudo aquilo que os homens fizeram sem pecado, sem erro, sem falha. Mas ele vai falando, depois de Cristo, ele fala o qual da troca da alegria que lhe estava proposta. Quem é que sente alegria em ser açoitado, caluniado? Quem é que sente alegria em ser chamado de filho de Beelzebu? Quem é que sente alegria em ser traído, em ser abandonado, em ser deixado para trás, em não ser compreendido? Quem sentiria essa alegria? Qual o único homem que abandonaria o estado aonde está para poder sofrer? Ninguém. Olha como são os pastores do nosso tempo. Se você falar para um pastor desse aí fora, que ele vai vir de outro estado para dormir na sua casa, ele fala: não, na sua casa não. Eu quero um hotel 5 estrelas. Eu quero que você me hospede ali no Copacabana Palace. Mande um carro bonito me buscar. Olha como estão os homens do nosso tempo. O autor dos Hebreus está deixando claro que ele, tendo tudo, não fez questão de nada. Ele, sendo Deus, como o próprio Paulo fala em Filipenses, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Mas aqui ele traz aquela ideia que ele falou acerca de Moisés, porque Moisés não olhava para aquilo que ele estava sofrendo. O próprio autor dos Hebreus deixa claro. Hebreus 11, volte comigo. Versículo 24, diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. 26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riqueza do que tesouros do Egito, porque contemplava o quê? O seu galardão. Moisés não olhava para aquilo que ele tinha, Moisés olhava para a recompensa que ele teria. Cristo não olhou para tudo que ele já tinha, não, ele olhou para a recompensa que isso proporcionaria. Ele olha para aquilo que isso iria lhe proporcionar, mesmo sendo Deus. Quem é o homem que teria coragem de abrir mão? Porque Moisés, mesmo abrindo mão disso daqui, quando Deus falou com ele: Moisés, fala com a rocha. O que Moisés faz? Ele conversa, ele bate. Moisés não tem o equilíbrio para suportar a pressão. Moisés não tem o equilíbrio, mas Cristo era afrontado, ele não ficava batendo boca com ninguém. A diferença, o autor dos Hebreus deixa claro, olhando para a vida de Cristo e essa trajetória, é que ele não ficava batendo boca, ele não ficava se levantando, não. Ele olhava só para a recompensa. Cada tapa, cada soco, cada chute era para trazer redenção para a humanidade. Porque se fosse pelo olhar humano, ele nunca faria isso. Porque quem morreria por um estuprador? Quem morreria por um assassino?
Quem morreria por um pai que violenta sua filha? Quem está me ouvindo, diga amém. Ele sai do exemplo humano e aponta para o exemplo perfeito. Ele fala sobre o que os humanos passaram, o peso que o pecado fez, a dificuldade que eles enfrentaram, mas agora ele olha para aquele que foi perfeito, para aquele que fez tudo em perfeição. Ele olha para esse homem e aponta para ele e fala: ele abriu mão de uma vida tranquila, ele abriu mão de ter alegria para sofrer, ele abriu mão de ter ficado lá no seu conforto para vir aqui padecer. Isaías fala: quem iria? Quem poderia ir? Tudo estava conspirando para que alguém fosse. Isaías vai e fala, mas Cristo também vai e olha para todo mundo dentro dessa trajetória e nos resgata. Só que sabe o que é interessante? No tempo presente, as pessoas valorizam mais as riquezas do Egito do que a recompensa desse galardão aqui que Moisés valorizou e Cristo também mostra seu valor. Hoje é muito melhor você chegar num culto e falar assim: você saiu do Egito, mas Deus vai restituir o tempo que você viveu sofrendo lá. Você vai levar aquele tempo, vai levar ouro, prata, riquezas, porque isso é mais atrativo, as pessoas, ficam mais enérgicas. Cristo morreu por você, para você ter vida, mas espera aí. Ele diz que estamos numa corrida, ele diz que estamos numa trajetória, ele diz que temos que continuar perseverantes, mas olhando para ele. Só que Cristo disse que quando olhasse para ele teria um problema, que olhando para ele, vendo ele como exemplo, teria algo chamado de cruz, teria renúncia, ou não? Teria que abrir mão de coisas, porque olhando para ele, é tomando ele como exemplo. Não é só olhar para ele e falar: boa, Jesus, fez a sua parte. Não é isso que ele está falando. Ele está falando olhando firmemente para o autor, o líder, consumador, aquele que executou a obra da fé, o qual em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia. O texto vai deixar claro que ele suportou. Você já cortou a mão alguma vez? Já, né? Já se queimou? Já, né? Já deu uma furada no pé? Doeu? Muito. Mas depois de você se machucar, se você pudesse, se você tivesse o poder de voltar no tempo, você se machucaria de novo? Sim ou não? Aquele dia que estava cortando aquela cenoura e cortou o dedo, começou a sangrar, meu Deus! Já passaram por essa experiência? Está fritando aquele ovinho para comer com pão, voa aquela gordurinha, pega, sabe, no braço, que fica aquela bolha horrível, não é? Mas se você soubesse que isso iria acontecer, você evitaria. Ele sabia e não evitou. Ele tinha conhecimento pleno do que ele iria passar. O Getsemane mostra isso, mas ele não correu. Ele tinha ciência de tudo isso que iria acontecer com ele, mas ele não correu, ele não recuou. O autor dos Hebreus coloca ele agora de exemplo, para mostrar claro que na corrida, ele não parou, na trajetória, ele não retrocedeu, mesmo sabendo de tudo, ele não voltou, ele continuou, continuando, não fazendo caso de ignomia. O que significa isso? A crucificação era algo tão vergonhoso que até os próprios romanos não crucificavam ninguém. Dentro dos próprios romanos, ele crucificava as outras pessoas, porque era vergonhoso demais. O judeu não crucificava ninguém, porque Deuteronômio 21, 23 diz que maldito será todo aquele pendurado no madeiro. Era algo muito vergonhoso, mas mesmo sabendo da vergonha, ele não recuou. Mesmo sabendo da dificuldade, ele não parou. Tudo isso apontando para ele e colocando ele como esse exemplo máximo. As pessoas olham para ele como tudo, menos como exemplo. Não, Jesus é meu Senhor, tá, sim, mas o que mais? Não, mas ele é o Deus da cura, né? O Deus que faz cego enxergar, mudo falar. É o Deus do levanta e anda? Sim, claro.
Mas o Deus que é citado em Hebreus é o Deus que se fez exemplo, mesmo não precisando dar exemplo, porque Ele é Deus. Ele não precisava provar nada para ninguém, mas para que ninguém tivesse um amuleto de falar assim: Deus disse que amava só de palavra. Não. Deus disse que suportou dificuldades também, mas Ele não conhece, que Ele nunca... Não. Para que ninguém falasse assim: Ele não sabe o que é dificuldade, Ele não sabe o que eu estou passando, mesmo me vendo por dentro, Ele não tem esse sentimento que eu estou sentindo. O sacrifício de Cristo, a sua trajetória mostra claramente que, independente da situação no qual nos encontramos, Ele sabe. O autor dos Hebreus aponta para Ele para dizer: Ele sabe. Se você quer alguém que te entende, é Ele. Você quer falar com alguém sobre o que está acontecendo? Fala com Ele. Você quer expor para alguém sobre o que é padecer dificuldade? Fala para Ele. Porque Ele tinha tudo para ficar na alegria no seu trono, mas Ele suportou a cruz, sofreu essa ridicularização toda, sofreu esse escárnio todo, sofreu tudo isso. Continuando, olhando para a parte C do versículo de número 2, e está assentado à destra de quem? Ele está deixando claro, Ele fez tudo isso olhando sempre para a recompensa. O próprio Jesus deixa claro que isso não precisava. João 17. Versículo 1. Diz assim o texto: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna, e todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para o quê? Para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Antes de quando? Antes que o mundo existisse, Ele já tinha toda a glória. Mas o plano era o quê? Vai lá. Não precisava vir. Mas se Ele não vem, aonde nós estaríamos agora? O que estaríamos fazendo sem Ele? O que seria de nós? Porque para pensar um pouquinho. Se Adão errou, era muito simples. Acaba com a humanidade e faz outro. Começa do zero. Não é? Começa do zero. Pega alguém e começa do zero, mas não. Ele não fez assim. Ele não olhou como as pessoas olham umas para as outras hoje, que são descartáveis, são desprezadas. O olhar hoje humano é um olhar que despreza outras pessoas por cor, raça, classe social, condição financeira, ou podemos dizer nível espiritual. Se o homem ou a mulher vem pouco na igreja, aquele que vem todos os domingos acha que é superior. Ou não é assim? Não é assim? Ele está deixando claro, ninguém é descartável. Porque o texto de João deixa claro que todos quanto me deste, todos quantos o Senhor escolheu para que viessem a mim, todos eles são importantes. Todos eles são importantes, porque todos eles fizeram tudo de errado, mas o sacrifício realizado os alcançou, porque o propósito de Cristo é glorificar o Pai. O propósito dele é a glorificação do Pai, porque assim como lá na Olimpíada, o objetivo é o quê? A medalha de ouro.
não é? Ninguém corre lá para ganhar, não, eu vou ganhar a prata, não. Todos lá correm para ganhar uma medalha de ouro. Assim como lá é medalha de ouro, aqui o prêmio não é uma medalha de ouro, mas é uma coroa incorruptível. Lá não é ser aclamado pela plateia, bater palma, bom, você é vencedor. Não. Aqui deixa claro que em Cristo somos mais do que vencedores. Se lá no mundo o homem depende de si para ganhar, aqui dependemos do Espírito de Deus para continuar. Se lá no mundo eles competem uns com os outros e não ajudam ninguém, aqui estamos correndo juntos nessa caminhada. É por isso que ele deixa claro, vai apontar para Cristo, vai mostrar o que ele fez, tendo tudo, abre mão de tudo. Sendo Deus, não julgou por usurpação, como Paulo cita, suportou a cruz, sofreu o escárnio, a vergonha, para que lá na frente ele regressasse para o local da onde ele veio, sentado à destra de Deus. Quem sentava à direita de um rei era um local de honra, era a maior honraria que o rei poderia dar para alguém, era colocar ele ao seu lado. É por isso que Jesus repreende os dois discípulos que queriam sentar ao lado dele. Vocês não podem, porque o olhar de vocês ainda é mundano, vocês não poderiam suportar. É por isso que ele aponta, o autor aos Hebreus vai colocar Cristo como o maior exemplo. É por isso que ele vai falar, porque Jesus não olhava para a trajetória, mesmo tendo ciência de tudo, ele não olhava. Imagina o olhar de Jesus, quando chamou Pedro, esse cara vai me negar, mas ele vai comigo. Imagina ele olhando para Judas, esse cara vai me trair, amém? Esse cara vai me vender por 30 moedinhas, mas ele vai comigo. Olha os outros 10, quando o negócio apertar, todos vão embora, eu vou ficar sozinho, mas o importante é continuar. O importante é como ele falou: Pai, todavia, não seja feita a minha vontade. A vontade da carne humana é parar, mas todavia seja feito o quê? A sua vontade. Quem é que coloca a vontade de Deus no homem? O Espírito Santo. Só que as pessoas querem o poder de Deus para executar coisas miraculosas, o poder de Deus para poder orar e as coisas acontecerem, o poder de Deus para fazer coisas extraordinárias, o poder de Deus para orar e alguém ser curado. Mas eles não querem olhar o poder absoluto de Deus, que regenera o coração do homem, quebra esse coração duro de pedra e faz um coração de carne. Se olham mais para o poder construtivo do que regenerativo de Cristo. E isso é um grande problema, porque o autor aos Hebreus está deixando claro sobre a obra que ele veio executar. A obra que ele fala é a obra da redenção. O autor e consumador da fé, que trocou a alegria, trocou toda a majestade pelo sofrimento, suportou a cruz, se fazendo pendurado no madeiro, se fazendo maldito, estando assentado à destra de Deus, depois da recompensa de tudo, versículo 3. E aqui ele vem exortando o povo judeu que está lendo a carta. Ele finaliza trazendo uma grande exortação. Versículo 3, para encerrarmos. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição, que é a palavra grega transliterada, né, que é zombaria, né, que é escárnio, tudo isso, tamanha oposição, que ele também cita em Hebreus 10, 33, dos pecadores contra si mesmo, para que não vos afadigue, desanimando em vossa alma. E aí ele encerra essa ideia toda, tudo aquilo que ele falou no capítulo anterior, e fala nesses 3 versículos, deixando claro: considerai, é algo que vale a pena você pensar, vale a pena levar em consideração tudo que ele fez, vale a pena você parar para meditar e refletir no que ele está falando. Pois, atentamente, como é que você atravessa a rua? Você dá uma olhadinha uma vez e sai atravessando?
Oh, é assim que você atravessa a rua? Eu vou olhar uma vez só aí. Como é que você olha? 1, 2, 3, 4, você olha para ver se o carro está vindo muito rápido, se você vai conseguir correr para atravessar, se está vindo uma moto, se está vindo a bicicleta, ou não é assim? Você olha tudo, você observa todos os detalhes para que você possa atravessar em segurança. Você não atravessa de qualquer maneira, você não pega e sai atravessando com o rosto para cima. Por que ele fala sobre isso atentamente? Para que eles prestassem atenção em tudo que ele fez. Olhem para tudo que ele fez, olha todo o exemplo, olha para o que os homens fizeram, olha para o que ele fez, olhem atentamente aquele, porque ele deixa claro de maneira unitária, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores. Imagina os homens cuspindo em Jesus, batendo em Jesus, blasfemando contra ele. Só que a Bíblia deixa claro, Isaías 53, que ele, como ovelha muda, não abriu a boca. Olhando para os homens, ele poderia jogar o pecado dos homens diante deles. Fala, você está me batendo por quê? Você é miserável, você merece o inferno. Você não sabe que eu posso te fulminar só com pensamento? Porque no Getsemane ele só falou, sou eu. Todo mundo caiu, não foi? Imagina os homens batendo, olhando para ele e falar, tu és o Cristo? Salva-te, nós, e a ti mesmo. Rei dos judeus, não pode nem salvar-se a si mesmo. Imagina ele ouvindo tudo isso, mas, calado, suportou a humilhação, a vergonha. Imagina ele ouvindo todas as pessoas falando, e ele olhando somente para o objetivo. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ao terceiro dia, os homens que hoje não compreendem as palavras, um dia entenderão. Os homens que agora são ignorantes, não entendem o que isso significa, um dia terão ciência. Imagina ele olhando só para o objetivo. O problema hoje é que as pessoas olham só para a trajetória, não olham para o objetivo, e aí tudo faz a gente parar, não é? Como nós falamos aqui outrora, hoje tudo é motivo do crente parar. Irmão, tu não vem para a igreja porque eu estou desempregado, sabe? Irmão, por que você não vem? Porque eu estou com uma dor no pé. Por que você não vem? Eu estou com dor de cabeça. Por que você não vem, irmão? Eu estou com tanto problema no trabalho. Ele aponta para Cristo, falando, ele suportou tudo. Mas ele não suportou tudo por conta de si mesmo. Em oposição dos pecadores contra si. O problema não era dele. A dívida não era dele mais. Ele falou, me dá aqui que eu pago. Não é? Me dá aqui que eu pago. Só que as pessoas olham para isso como algo desprezível. Não, isso aí, Jesus morreu, eu sei que ele morreu, está ótimo. Meu irmão, digo e afirmo, se Deus mandasse as pessoas um dia só para o inferno, um dia, muitos ficariam incendiados, achariam aquilo ali maravilhoso, mas aqueles que realmente ouviram a verdade de Deus, teriam repulsa sobre aquilo. As pessoas não valorizam, porque no tempo presente, ou aqui no Brasil ainda, não tem tanta opressão. Mas olha para as pessoas que estão lá fora. Quando você fala de Cristo, autor e consumador, o coração das pessoas ardem, as pessoas ficam eufóricas, elas olham aquilo ali como a esperança, mas o povo aqui não. Mas é muito chato ficar ouvindo Jesus que salva, sabe? Jesus que autor e consumador de fé. Não, eu tenho fé, eu acredito. Em quê? Em que você acredita? Qual é a sua crença? Qual é o seu credo? Que critério você utiliza para crer? Porque aqui ele não está falando para você acreditar naquele Jesus que você vê nos filmes, sabe? O Jesusinho que toca aqui, ali, não. Aqui ele está apontando para o Jesus que fez você sair daquele calabouço, do fundo do poço, bebendo água barrenta, preso em corrente, curvado. É esse Jesus que ele está falando.
que suportou tamanha oposição contra si mesmo, mas ele suportou tudo isso para que produzisse um efeito em nós. Continuando, para que não vos fatigueis, ou, para que vocês não cansem ou parem no meio do caminho, para que vocês não desfaleçam, para que vocês não parem e desanimem. Ele foi até o final para que vocês fossem até o final. Ele não é o exemplo de um homem covarde que parou, o exemplo de um homem covarde que desistiu. É o exemplo de um homem que disse: todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Ele está deixando claro, ele foi até o fim, para que vocês não desanimassem vossa alma, para que não houvesse desânimo em vocês. Meus irmãos, grava isso que eu vou falar nessa manhã. A terra sempre irá nos afligir, as dificuldades sempre irão existir nesse mundo. Tudo vai fazer para que você venha realmente desistir, parar, abandonar as coisas, porque é muito mais fácil. Muito mais fácil. Vou te dar um exemplo claro. Se você tem um carro que dá muito defeito, você quer fazer o que com ele? Não é mandar embora? Mas se você não tem condições de trocar de carro, qual é a sua única saída? Consertar o carro, para que ele fique andando. Serve para mim também, né? Consertar. Não posso trocar de carro. Mas essa ideia de conserto, olhe para esse mundo, é um mundo perdido. Esse mundo vai ter aflições, dificuldade, luta, calúnia, traição, decepção, tudo. Mas uma coisa que eu tenho aprendido com o passar do tempo e tenho pedido a Deus, chorado, é que Ele me ensine a ter meu coração 100% nele. Porque o autor aos Hebreus diz que os homens, a nuvem testemunha, são exemplos, mas o pilar principal é Cristo. Os homens são exemplos, os feitos deles são louváveis, são bons para a gente seguir, mas o pilar principal é Cristo. Paulo fala do fundamento, que não se pode colocar outro. O problema no tempo presente é que as pessoas param porque o fundamento não é Cristo, é outra coisa. É o dinheiro, é o trabalho, são filhos. Tudo é o fundamento. Enquanto o fundamento da vida do cristão for outra coisa, não for Cristo, nós vamos parar. E aí é um grande problema. Nós podemos ficar desanimados às vezes, até mesmo abatidos, mas a gente não vai parar. Isso aqui, o autor dos Hebreus não fala uma palavra motivacional, não, você vai vencer, não é isso. Ele está deixando claro que olhando para Cristo, com os olhos fixos nele, nós vamos continuar correndo essa corrida. Porque quando Pedro olhou para a onda, ele afundou. Se você tentar correr olhando para cima, você vai tropeçar. Se você ficar correndo olhando só para baixo, você vai perder a noção do que você está fazendo. Mas ele está deixando claro, o olhar tem que ser reto e fixo. Olhando para Cristo de maneira reta, olhando para Ele, o alvo, o objetivo, como a linha de chegada. Ainda estamos correndo, não chegamos no final da trajetória. Para alguns vai chegar no final quando seus olhos se fecharem aqui, mas para aqueles que continuarem vivos, tem que continuar correndo. Que nessa manhã você grave essas palavras e coloque os seus olhos somente nele, como o autor aos Hebreus citou. O pecado vai trazer peso, o pecado vai nos embaraçar, o peso deste mundo é muito grande, mas precisamos continuar correndo. Não pare de correr por nada. Ainda que você diminua o ritmo, continue correndo. Ainda que você sinta dor no pé, dor nas costas, dor tudo que é canto do corpo, continue correndo. Porque assim como ele disse para os discípulos, um dia você vai entender ao verdadeiro sentido da palavra, valeu a pena. Sofra aqui, tenha dificuldades aqui, mas entenda que na eternidade, nada disso que você está vendo vai nos acompanhar. Amém? Vamos colocar de pé.